sejam muito bem-vindos ao Manda Quem Pode. Aqui quem manda é você. O nosso convidado de hoje é engenheiro, empreendedor, mentor com mais de 15 anos de carreira, fundador do Grupo Bávaro e, após uma transformação profissional, hoje ele se dedica a um projeto inovador e eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu já sou fã pelo pouco que a gente conversou, já me encantei com a história, me identifiquei com muita coisa e dou as boas-vindas, Luiz Breda. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Muito legal. A gente já conversou um pouquinho aqui também. Gostei muito de vocês aqui. Muito legal a recepção, lugar incrível aqui. Parabéns. Que bom. Seja bem-vindo. Luiz, para a gente dar um play, cara, que tem muita história, muita coisa legal. Quem que é o Luiz pela visão do Luiz? Ah, legal. Eu acho que eu me considero uma pessoa em constante aprendizado. Acho que sou uma pessoa que sempre busca todo dia caminhar 1% por dia, que eu sempre procuro dizer. Sempre estou aberto a conhecimento, sempre estou aberto à leitura, a melhorar cada dia. Então, se fosse falar Luiz por Luiz, apesar de tudo que eu passei, coisas boas, coisas ruins, mas o que fica é melhorar um pouco a cada dia. Aquele 1% nos juros compostos, né? É isso aí. No final do ano, no final de 10 anos. Perfeito. E como que começou esse seu trabalho no empreendedorismo, o Grupo Bávaro, que foi uma referência, é uma referência ainda? Como que surgiu? Eu falo assim, a minha primeira característica é que eu nunca tive carteira assinada. Eu saí de estagiário, fui estagiário na Renault e na TAR, na Renault na montadora e na TAR na construtora. Na TAR de estagiário eu já saí para PJ, já virei gerente e trabalhava com vendas lá. Então, no boom imobiliário ali de 2007, 2008, por exemplo, eu fui estagiário do Luiz Antônio Cóssio na TAR, que é o lendário, é o cara que fundou a Rede Imóveis Brasil. Ele uniu todas as imobiliárias do Brasil. Ele era o Elon Musk do setor imobiliário. Legal. Então eu tive a honra de ser, infelizmente ele faleceu de um ataque cardíaco um dia antes do Natal, um cara que trabalhava muito, era muito dedicado, mas é uma lenda assim no ramo e eu pude ser estagiário dele, ficava do lado dele o dia todo lá na TAR. E lá foi uma construtora, era a mais antiga do Brasil, Então, assim, tinham mestres de venda lá, Mestres, pessoas que estavam lá há 40 anos, 35 anos. Comecei aqui como office boy, tô aqui há 40 e poucos anos, Então, vendedor raiz vendedores mesmo. Assim Gosta. Que impressionante. Então, eu fiquei lá durante 8 anos, Então, eu aprendi demais a parte de vendas mesmo, essa parte dos vendedores mesmo, raiz, como você falou, Quando eu saí da TAR, eu passei pela Investpark também, Recebi uma proposta lá para trabalhar na Investpark e logo depois eu já montei minha primeira operação de restaurante. Começou a dar certo porque eu apliquei as técnicas de venda num ramo que pouca gente explorava, Então, eu comecei a pegar essas técnicas esse aprendizado com esses mestres, e aplicar em outro mercado. E aí cresceu muito rápido, A gente foi de 1 a 2, 3. Eu comecei a primeira loja em 2012, Já em 2020 a gente já estava com 9 operações, Então cresceu muito rápido, E assim, as vendas escalando muito rápido também. E eram empresas do que exatamente? Restaurantes, minha primeira operação em 2012 foi uma franquia. Aí logo depois, com os meus amigos de faculdade, eu tinha um amigo americano que era expert na parte financeira, que é o Leandro, e um chefe de cozinha que tinha se formado na França, Cordon Bleu, o Guilherme. Então a gente tinha lá o vendas, o financeiro e o chefe, Então montamos uma operação bem legal, que a gente tinha bastante possibilidade de franquear, enfim, montamos o negócio com todos os conceitos, tudo que a gente estudou na engenharia, os 3 engenheiros, Então foi bem legal, foi uma experiência muito legal, mas assim, depois cada um foi morar para um canto, O Leandro foi morar fora do país, o Guilherme também foi morar em Tocantins lá, então... E você já tinha alguma vez trabalhado com essa parte de alimentos? Ou tua família, alguém? Não. Na verdade, o que acontece? Quando eu percebi que o mercado imobiliário ele vivia de ciclos, Então você teve um ciclo lá de 2018 de 2008, aliás, até 2012, Em 2013 mudaram as regras, Você tinha que dar uma entrada muito maior, Então a venda de imóvel ela despenca, Quando você tem questão de juros, e essas regras fiscais.
E aí, assim, poxa, eu estava acostumado com, né, no meu período de a gente deve ter vendido ali algo em torno de 300 milhões, né? A minha equipe ali, né? Sim. Muita coisa. Só que, como eu nunca tive carteira assinada, né? Chegava um ponto que mudavam as regras, o juro estava muito alto, as construtoras paravam de construir, os clientes paravam de comprar, e aí a comissão... No cenário econômico, né? Porque por mais vendedor que você seja, eu sou vendedor também, eu sei. Perfeito. Tem coisa, cara, por mais que você... Foge do controle. Mexeu num cenário como um todo, exato. Você sofre o impacto. Exato, né? e eram impactos enormes, assim, caía tipo 70% as vendas, né? E aí, claro que você tinha um dinheiro guardado, mas assim, eu pensei, bom, eu preciso de um plano B, né? Não posso, claro. eu preciso de algo mais estável. Eu fui em várias franquias em São Paulo, tem a Feira de São Paulo, a ABF lá, fui 3 vezes na feira, desde 2010, eu fui 2010, 2011, 2012, e todo mundo falava para mim, olha, você escolhe qualquer coisa menos alimentação, que é a mais difícil. Não vai para alimentação. Então eu tinha olhado franquia de escola. É isso que eu falo, 2012 era escola. Que tinha muita escola, tava voando as escolas, enfim, mas eu não me identificava muito, assim. E aí, por uma coincidência, acabei conhecendo o William Wing, que é um cara também... Eu tive professores, assim, fantásticos, né? Que é um chinês que estava aqui no Brasil, não sei se vocês lembram das lojas Wing, eles tinham várias no centro, ali nas Marechais, ali na Rua do Bondinho, ele teve durante 20 anos padaria, então ele tinha um grupo enorme, assim, e é o que eu aprendi com ele, além das lojas, ele também tinha as distribuidoras, então ele fazia ele tinha casa de sucos e ele fazia as próprias polpas, ele tinha distribuidora de alimentos, então ele escalava o negócio dele para cima, né? Que é uma situação muito inteligente, né? Isso depois eu fui usar, né? Lá na frente eu fui usar porque eu tinha meu próprio estoque, eu comecei a produzir algumas coisas também para as minhas próprias lojas. Algumas lojas produziam para outras, né? Então aprendi muito. Um cara assim com 35, 40 anos de empreendedorismo também foi outro. Que é uma característica de negócio, né? Porque quando você vai para geralmente algumas nacionalidades, quando eles imigram para cá, o chinês, o árabe, eles têm essa característica. Primeiro os negócios todos meio pertos. Perfeito. E depois bem conectados, né? Perfeito, perfeito. Isso te dá um ganho de escala muito grande, né? Porque você tem um mesmo gerente para 3 lojas, né? Você tem, se você faltou uma pessoa aqui, você tem uma a mais e você... Exatamente. Então, eu aprendi muito com ele e basicamente usei um modelo parecido, né? Porque eu também fiz as 9 lojas todas próximas. Tinha gerentes que compartilhavam lojas, tinham funcionários assim que podiam, né? A gente tinha alguns CNPJs assim, né? Então eu podia transitar com funcionários dentro dessas lojas, né? Isso me deu um coordenador geral que ajudava em todas as lojas, né? Então isso também te dá eficiência, né? Te dá uma margem de lucro maior, né? Sim, exatamente. E então isso eu aprendi muito com o William. Então tive assim a sorte, assim, né? Ele também botou embaixo do braço, me levava na produção, me levava nas lojas. Mostrava como ele entrevistou as pessoas, como ele contratava as pessoas. Então eu tive muita sorte mesmo de ter assim mestres, assim, né? Caras que fizeram história na cidade e eu pude estar do lado dessas pessoas que me ajudaram muito, né? E quantos anos você tinha mais ou menos, Luiz, quando você começou? Quando eu comecei em 2012, eu devia ter ali uns 23 anos, 24 anos. Era bem novo. Era bem novo. Eu assumi a gerência na TAA, se eu não me engano, com 22 anos. Eu mostrei também um grande amigo meu, Antônio Tomasi, que é gerente, engenheiro do ITA, que ele era o financeiro da TAA. Um dia ele perguntou para mim, pô, Breda, mas você é estagiário, você ganha R$500 por mês, né? Pô, você tá de carro novo, tá sempre bem vestido. Eu falei, deixa eu te mostrar o que eu faço. Eu voltava dos Estados Unidos com um monte de roupa e montei um site, vitrine virtual lá e tal, né? E aí um dia eu mostrei para ele, 2 meses depois ele falou, você vai ser o nosso gerente de e-commerce aqui. Já estava no sangue o empreendedorismo, na verdade você já empreendia já lá desde... Exatamente, desde 18 anos, né? 17, 18 anos. E aí lá na TAA a gente também fez história, assim, né? Eu ganhei, o site ficou por minha responsabilidade, eles não sabiam nada de internet. A gente em 1 ano, assim, triplicou as vendas do canal online, e depois a TAA foi comprada pelo Grupo Lopes, e a gente sabia que era bom, né? Mas não sabia que era tão bom, né? Porque a Lopes, ela comprou vários imobiliários, comprou uma no Rio Grande do Sul, comprou uma em Curitiba, comprou uma em Floripa, ela comprou várias imobiliárias e a cada trimestre ela comparava a performance das imobiliárias do Brasil inteiro. E a gente ganhou a melhor performance do Brasil por 2 vezes, né? Então tinha uma equipe assim fantástica.
o meu trabalho de prospecção, mas também tinham corretores fantásticos, vendedores, assim, que não perdiam venda, né? Então tinha um timaço, assim, então a gente fez história ali também. Já estavam bem à frente, né? Porque a internet também ali, o site não era tudo que estava tão presente assim, né? Nessa época, assim, 2008, 2009, 2010, era o início, os primórdios. Então a gente implementou, o que eu fiz, né? Eu acho que tem uma receita, assim, né, no empreendedorismo, né? É inovação, né? Todos os negócios que eu fiz e deram certo partiram da inovação, né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo meu, Guilherme, né, de São Paulo, Guilherme Blumer, fundador do Hipnobox, que é uma ferramenta incrível para o ramo imobiliário. Então eu fui para lá, fiquei na Cirela, que comparado ao tamanho da Cirela, só que em São Paulo. E vi o que eles estavam fazendo de online. Eu falei, nossa, a gente está 10 anos atrás. Sim. Então eu fiquei acampado na Cirela e trouxe as estratégias de venda. Chat online ficava até meia-noite, né? Aqui a gente né? O nosso ficava até 6 da tarde. Então a gente trouxe todas as estratégias da Cirela, e fora estudo e teste, coisas que a gente desenvolveu também. Então, inovação, né? Inovação foi a primeira imobiliária, primeiro canal de venda, construtora que tinha canal de vendas a fazer esse movimento, então saiu na frente, né? Então foi bem legal. Mas é uma inovação, e como boa parte do nosso público são empreendedores, são pessoas que ou são ou querem ser, é aquela inovação que eu sempre dou esse exemplo, é os 2 vendedores de sapato na África. A inovação é aquilo. Vai o cara, olha, fala, a gente tem um mercado incrível, ninguém usa sapato. Aí vai o outro e volta e fala, cara, não dá para vender, ninguém usa sapato. Então, assim, não tem público. Mas é uma inovação que não é só você ter uma ideia de alguém que não está fazendo ainda, mas você tem que validar isso. Exato. Porque também tu não foi só, eu acho que pode funcionar um negócio assim. Você foi lá estudar, você foi lá fazer um benchmark, você foi entender. Falando com as pessoas certas, né? Exatamente, fazendo contatos, né? Então, porque a gente vê muito empreendedor novo, assim, cara, ninguém está atendendo aquela demanda. Porque às vezes é uma demanda que ele sentiu. Exato. Ele e o grupo dele. Exato. Mas a hora que sai dele do grupo dele, não tem mais ninguém para aquela demanda. O que eu sempre falo, assim, né, para os empreendedores, assim, que a melhor forma de você crescer e você se desenvolver num negócio é chegar perto de alguém que já chegou lá, né? Então, essa questão de ir na Cirela, tá perto dos grandes vendedores da Tata, perto do William, que já tinha as lojas, né? Você vai aprender uma arte marcial, você tem que estar, o seu chefe, o seu mestre tem que ser faixa preta, né? Então, é a forma de aprendizado, né? Quando você tenta por conta própria, você vai a pé para São Paulo. Não é melhor ir de avião, né? Não é melhor fazer a coisa certa, pegar o melhor meio, né, e chegar, né? A pé você vai chegar, mas você vai demorar mais, né? Vai demorar bem mais. Mas isso, Luiz, é um lifestyle. Isso eu vejo que é um estilo de vida, né? E para mim é muito simples isso. Se eu entro num lugar e eu olho e eu falo, cara, quem que é a pessoa que mais domina o assunto? É nela que eu quero colar, é ali que eu vou entender. Mas nem todo mundo. Geralmente a galera entra e fala assim, estamos entrando num emprego, o chefe está ali. Aí eu tenho uma dúvida, em vez de ir no chefe, eu vou na minha colega que está chegando agora. Exatamente. Então isso é muito... Desculpa. Isso é visão. Exato. Mas é uma coisa também meio óbvia, né? Exato. As pessoas lutam um pouco, tipo, eu vou perguntar pro cara, o cara vai achar que eu sou burro. Enquanto quem ensina... olha e fala, cara, esse aqui tá vindo me perguntar uma coisa. É um prazer pro cara ensinar, né? Esse cara é inteligente. Eu vejo que é uma dificuldade. E eu vejo também muita gente, assim, né, nesse período que eu atuei ali entre o Centro e o Batel com as minhas operações, né? Eu vi muita gente abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. E muitos restaurantes que abrem, fecham, que é mais a minha área ali depois dessa parte lá da área de vendas, né? É o pessoal que quer fazer do seu jeito, sozinho, que não estuda, que não modifica cardápio, que não faz promoções, que não pensa fora da caixa. Infelizmente, em algum momento ele vai ser engolido, né? Não tem jeito. Ou aquele surfista, né? Porque acho que você trabalhou com gastronomia em vários ramos, né? Sim, em vários ramos. Em várias áreas, tipo hamburgueria, açaí, essas coisas. Isso. Como eu estava falando do William lá, né? A primeira foi a franquia, depois foi com meus amigos ali, a gente trouxe piadina, é um prato italiano que tinham várias redes de franquia nos Estados Unidos. Sim. A gente tinha visto lá uma oportunidade, mas a gente conseguiu
vender super bem aqui, mas tem uma resistência ainda, era um produto não validado, a gente trouxe, mas foi uma baita experiência, né? Porque a gente fez tudo do zero. E depois eu fui para os mais tradicionais, né? Pizzaria, hamburgueria, bar, buffet por quilo, né? Enfim, né? Esses, mas sempre trazendo inovações, né? E elementos diferentes. Né? E hoje você tem ainda essas lojas? Tenho ainda. Das 9 eu fiquei com 4 operações, as 4 ali na rua 24 horas, né? Então continuo ativo lá, continuo com as 4. E aí? Pode falar. Como que foi isso na pandemia, né? Porque a gente sabe que muitas coisas da gastronomia acabou fechando, tiveram vários... Chegou pandemia. E aí? Chegou com pandemia. 9 lojas. Conta. Chegou pandemia. Bom, a gente já estava no auge né? A gente bateu o recorde de vendas do grupo em dezembro e bateu o recorde do recorde em janeiro de 2020. Né? Era um então, case de sucesso. Era um case de sucesso. Eu lembro um pouco de algumas notícias. Isso, né? A gente viralizou muito no Brasil. A gente patrocinávamos o principal canal do YouTube do Atlético, que é o Atletes TV, o principal canal do YouTube do Coritiba, que é o Coxanautas. Isso desde 2017, que ninguém usava o canal de aquisição para restaurante no YouTube. Então, a gente era extremamente inovador. Então, qual que era a nossa estratégia? A gente fazia jogos, se o jogador X fizesse um gol, 200 chopps de graça. Então, era como se o cliente apostasse com a gente. Né? Então, a vitória do time, 200... Uma que a gente fez, que foi muito engraçada, é a Argentina, na Copa de 2014, no último jogo, se ela perdesse, ela não ia para a Copa. Então a gente fez uma aposta. Se a Argentina não for para a Copa, a gente dá 200 chopps de graça. Então viralizou, saiu no UOL, Globo.com, foi muito legal. E várias assim que a gente fez viralizaram. Nadando de braçada e lá, o segundo colocado nem gerando mídia ainda. Exatamente, gerando mídia e fazendo... fora isso, a gente também fazia festivais. A gente foi fazendo festivais. Dentro desses festivais, a gente fazia festival do Strogonoff, festival de Mignon. Dentro desses festivais, a gente fez um festival que criou nossa estrela, que é o fundi de coxinha. Né? Hoje a gente já vendeu 250 mil mini coxinhas. E aí esse prato saiu no Globo.com, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Foi o prato mais inovador do inverno de 2019 do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Saiu na capa do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então isso mudou de patamar, que a gente criou, além de ter os nossos produtos tradicionais, a gente criou o nosso produto. Um produto que é curitibano, inovador, que todo mundo gosta, coxinha. Sua marca registrada. A marca registrada. Então faltava ali, né, um produto que era uma criação do grupo. Né? Então esse é o nosso... Essa semana mesmo, que a cidade está cheia de turista, a gente não vence de fazer, assim, impressionante, assim, a quantidade que sai, assim, mesmo no verão. Ela é brasileira, né? Exato. Pra fora, você não encontra. Exatamente. Então é muito diferente, é engraçado, as pessoas gostam de postar, né, viralizar, então é uma coisa que inovadora, assim. Então, falando, como você falou, né, o público é de empreendedores, né? Olhando por trás, além de ser fundi de coxinha e tal, eu tenho um markup enorme, porque eu tenho coxinha com 200 ml de queijo, e a gente vende a R$40, né? Então, ou seja, além de ser um produto extremamente vendável, que tem um marketing muito forte, o markup dele é absurdo, é 400%. Então, todo mundo sai feliz. Mas peraí, acertar um produto desse... Coxinha deixa todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. Deixa eu entender uma coisa. É fundido e coxinha, então tem a panela... Isso, vem a panelinha com 200 ml de fundi de queijo e as mini coxinhas. Então você vai... Só que a combinação, quando você molha a coxinha naquele queijo quente... Eu amo coxinha. Nossa. O pessoal, a criançada, então... Nossa, a criançada deve... Nossa, e o pessoal posta, vem gente de São Paulo, alguém viu, alguém me contou. Então é impressionante, assim, e a gente tem as placas, né, nas entradas do restaurante. Isso lá na 24 horas? Isso lá na 24 horas. Saiu na capa do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o UOL, Globo.com. Então as pessoas veem isso, conecta também, né? Caramba, olha só, eles têm um prato que já vendeu 250 mil, né? É muito turístico, né? Lá, assim. Exatamente. Então a gente conseguiu achar um produto... Nossa, né? Então isso foi muito legal. Claro, com certeza. A gente tem que ir lá provar isso. Devia ter trazido uma aqui. E contar para os nossos seguidores aqui do Manda Quem Pode. Se é bom mesmo. Porra! Legal, esse é o nosso campeão. Bom, aí voltando para a pandemia, né? Então a gente fazendo todas essas inovações e a gente tinha acabado de adquirir a 9ª operação, né? E o que eu procurava fazer? Como eu não tinha sócio e também muito novo, né? Eu tinha ali 31 anos ali, né? Quando foi a pandemia, 32 ali. E capital próprio. Então,
enchia o caixa, comprava outra loja à vista. Enchia o caixa, comprava outra loja à vista. Então a gente estava sem caixa. Tinha acabado de comprar uma loja e reformar inteira. Na Praça Osório, ali a gente comprou o Osório Grill, que é uma operação ali E interessante, né? Que essa operação, quando a pandemia fechou, a gente atendia ali de 250 a 300 pessoas dia. Essa operação era na frente de um prédio da Vivo de telemarketing. Então os clientes eram basicamente desse prédio. Passou 2 meses e meio da pandemia, a Vivo botou todo mundo de home office e devolveu o prédio. Então, ou seja, ficou sem sentido completo. O negócio que a gente tinha acabado de botar toda a caixa da empresa, mais a reforma, né? Enfim. Então foi praticamente o caixa jogado fora, né? E aí, assim, caiu 90% as vendas, né? Meu Deus, do dia para noite. Fechou. Bandeira preta, né? Bandeira preta, fechou. E aí, assim, né? Não sei se é uma parte positiva ou negativa, né? Mas eu tenho um apego com o meu time muito grande, né? Porque eu formo as pessoas, né? A forma que a gente tem de trabalhar é trazer as pessoas que têm boas intenções, que são pontuais, que vestem a camisa da empresa e passar para eles as ferramentas para que eles vão se desenvolvendo. Então, por exemplo, a minha gerente, ela começou lavando louça, uma pessoa extremamente humilde. Foi nas férias da gerente, ela virou subgerente, depois virou gerente, depois virou compras. Então, ou seja, a gente foi subindo os profissionais. Então, eu tinha profissionais comigo lá há 7 anos, 8 anos já, né? E a relação dessas pessoas com a empresa, de amigo. A gente tinha vários telões lá que passava o jogo, né? Às vezes depois do expediente, eles levavam videogame e eu ficava com eles até 4 da manhã jogando videogame lá. Então, realmente... Uma família. Uma família. Eu realmente dava presente, aniversário, cantava parabéns. E isso muito aprendi na TAR, sabe? Na TAR é uma empresa que tinha funcionários tão longevos porque era uma família. Então, eu levei isso também lá para... Cultura, né? A cultura de você... E isso faz com que a pessoa vista a camisa, que você tenha um turnover menor, né? Que você não fica trocando toda hora. Eu ganho aqui, mas ali eu ganho R$10 a mais, eu vou trocar. A pessoa não saía, né? Sim. Então, para mim, assim, acho que foi muito duro mandar 30 e poucas pessoas embora. Pessoas que eu tinha formado, que eu conhecia o filho, né? Que nos eventos que a gente fazia vinha a família. Então, foi duríssimo, assim. Então, eu comecei a ficar depressivo, comecei a descontar na comida. Eu tinha que estudar o mercado de delivery, porque eu não tinha delivery, né? Então, eu tinha que estudar o mercado de delivery. Porque eu tinha um estoque altíssimo, né? Tinha alguns R$1.000 ali no estoque, né? Pallet de coca, pallet de leite, pallet de tudo. A gente comprava tudo em grandes quantidades. Tudo com data de validade? Tudo com data de validade. Bom, como é que eu vou escoar? Vou escoar por internet. Claro. É a única forma, né? As pessoas não estão saindo de casa. E aí, para estudar esse mercado... Um dia eu pedi Outback, um dia eu pedi a McDonald's. Como é que é esse produto? Como é que ele vem embalado? Como é que é essa embalagem, né? E aí... Foi aprendendo. E comendo, né? E quando eu vi, assim, né? A gente estava numa situação financeira muito difícil, assim. A gente abriu um rombo absurdo, porque 90% a menos de venda. A venda do iFood, ela te dá um percentual, mas... tem muitos custos, margem, a margem muito baixa, né? Você vende, a gente chegou a fazer 300, 350, num feriado a gente chegou a fazer 400 entregas num dia, né? Porque o que a gente fez? A gente pegou 6 marcas, botou as 6 marcas numa mesma casa, né? Uma Dark Kitchen, até que eu falei que eu dei entrevista lá na Bom Gourmet na época, né? Talvez foi a primeira de Curitiba, né? A gente pegou as 6 marcas, botou dentro de uma casa e juntou todos os motoboys ali. A logística ficava melhor, né? E essa loja era perto do meu estoque. Então, facilitou bastante a logística. Não só a primeira de Curitiba, acho que isso daí deve ter sido uma das primeiras no país. Eu vi essa ideia em São Paulo, né? E já, quando eu vi, eu falei, nossa, perfeito, vou jogar para cá. Agora tem algumas iniciativas, né? Mas a gente foi bem inovador também nesse ponto, né? A gente estava inovador ali e tinha que se reinventar na pandemia. Só que é difícil você... trocar o pneu com o carro andando, né? É muito difícil, porque o descasamento financeiro, né? Você vinha de 60 funcionários. Eu tinha 60 funcionários. Eu tinha
9 aluguéis, né? Eu tinha um descasamento enorme. O iFood ele não cobre, né? Então a gente pegou 7 empréstimos. Nossa. Foi muito difícil, foi muito difícil. E era tudo dentro do aplicativo do iFood, ou você tinha outros? Não, tinha todos. Eu tinha todos. 7 lojas no iFood, 7 lojas no Rappi, 7 lojas no Uber Eats, 7 lojas no James Delivery. Então esse total de entregas, né, era somando todas as aplicativos. E mais a gente fazia AdSense no Facebook para pizzaria. Então a gente ainda tinha lá, né, o WhatsApp lá, fazia mensagem automática e ainda tinha mais a pizzaria. Então a gente tinha um batalhão assim de pessoas trabalhando, de atendimento, né? Cada motoboy fazia uma rota assim, saía com 7, 8 pedidos no almoço. 180 pedidos, era uma loucura. Uma super energia do empreendedor mesmo, naquele momento que o que está faltando é energia para todo mundo. Exato, né, exato. Eu ia te perguntar, mas aí nisso, você com essa Dark Cozinha, isso, né? Dark Kitchen. Kitchen, você em casa? Não. Ainda não estava, não. No ponto nesse ponto eu ia para operação, chegava lá 10 da manhã até as 2 da manhã, todo dia, inclusive domingo. Entendi. Dando exemplo. E a cada dia eu tinha que chegar lá e mandar um embora. Ó, hoje vai ter, esse mês tem que ser você, o outro mês é você e você. Porque as pessoas ficavam paradas e sentadas lá porque não tinha. Eu tinha 60 funcionários e não tinha trabalho para todos, né? Alguns ficavam sentados lá, e ó, só que eu não conseguia mandar todos embora ao mesmo tempo. Então, que não tinha caixa. Isso para mim foi até que culminou, né, do ponto de chegar a um ponto de ter realmente, né, não conseguia mais sair de casa. Aí chegou um ponto que eu fiquei extremamente depressivo, estava acima do peso, super acima do peso. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 10 dias sem sair de casa. 10 dias sem levantar, né? Quem me salvou foi meu pai. É isso que eu ia te perguntar, cara. Assim, ó, eu acho que isso todo mundo não, boa parte das pessoas. Eu me identifico, cara, em grau, gênero e número que você está falando de pandemia, eu vi muito, assim. Como que é o fundo do poço, na tua visão? Olha, é um misto, assim, de frustração, né? Porque você poderia ter tomado outras decisões, mas, enfim, naquele momento... Não tinha como você saber. Não tinha como saber, né? Mas fica essa... Você sempre... Eu procuro passar a responsabilidade sempre para mim, né? Teve a pandemia, mas o que eu poderia ter feito de melhor, né? Acho que eu poderia ter feito algumas... acho que teve uma decisão que eu tomei, assim, que foi corajosa, né? Me orgulho disso, mas financeiramente não foi péssima. O meu contador falou: Luiz, pega todo mundo que você tem em período de experiência e manda todos embora. E eu tinha uns 10 em período de experiência. Eu falei, puta, mas acabei de escolher um por um, acabei de treinar um por um, são pessoas que vão fazer a diferença. Como é que eu vou montar uma equipe de novo, né? E a minha percepção era que 3, 4 meses está tudo normal novamente, né? Quando você vai imaginar, aqui em Curitiba demorou 2 anos para realmente voltar ao movimento. E eu fui um misto ali de corajoso com esperançoso e mantive essas pessoas também, né? Então isso também, que depois eu tive que mandar todas elas embora pelo regime de CLT, né? Que aí triplica, quadruplica os custos. Então foi assim, né? Então foi uma soma, assim, né? Mandar pessoas embora para mim era péssimo, né? Minha gerente lá tinha comprado um carro, né? E ela tinha era o sonho da vida dela comprar um carro. Eu não tinha o que fazer, o seu salário está muito alto, eu não consigo mais, não tem movimento, não tem demanda para isso, né? Então, eu voltava para casa assim, poxa, formei essa menina aqui, está comigo aqui há 6, 7 anos, né? Como é que eu conheço a mãe dela, a irmã dela, a filha dela, né? Então, isso foi somando, né? E somando as dívidas, que eu nunca tinha pegado um empréstimo na minha vida, sempre fui organicamente crescendo, também, né? Juros de cheque especial, foi uma soma, né? Então culminou nesse ponto, né? De realmente, assim, né? Às vezes as pessoas falam, mas a depressão é frescura, né? Alguma coisa assim, né? Mas olha, quem já teve uma síndrome de pânico, alguma coisa assim, né? Como eu tive, assim, realmente, assim, você paralisa, né? Você paralisa, você perde a ação, você perde a vontade de viver, assim mesmo. E foi uma ligação do meu pai que me inspirou, falou, cara, falou só coisas boas, né? Pô, olha onde você botou a mão, tudo floresceu, faz parte, né? Então levanta, né? E tal. E aí eu comecei assim, né? Tava sendo medicado, né?
Nos primeiros dias eu ia até a frente da loja e voltava para casa. Ai. Aí eu entrava... Isso você já estava pesando 100 quilos que você falou. Pesando 100 quilos, totalmente fora de forma, totalmente comendo tudo errado, com ansiedade, iFood. Exatamente, muito depressivo, muito triste, assim, com tudo que aconteceu, né? Porque foi muito rápido, né? Sim. Desculpa, pode falar. Pode continuar. Foi muito rápido, né? Então, numa ligação do meu pai, assim, ele conseguiu me tirar da cama, né? Porque eu também ia ver meu pai, eu ia no mercado para ele, não deixava ele ir no mercado, e eu olhava ele sentadinho assim na sala, ó, pai, tá aqui em cima da mesa aqui, deixava as coisas dele e ia embora, porque não se tinha informação, se você eu tava trabalhando todo dia com motoboy, com todo mundo ali, com 30, 40 pessoas transitando ali. De repente eu estava contaminado e não sabia, então eu olhava ele de longe, deixava as coisas, ó, depois passa álcool gel em tudo, spray aqui e tal, e eu dava um tchau. Então, você estava sem ver amigos, sem ver família, eu morava sozinho em casa, com todos esses problemas, né? Lidar com tudo isso, mas hoje eu já enxergo como uma parte boa, sabe? Hoje eu vejo assim, né, que não tem soldado bom que não passou por momentos difíceis, né? Que não tem marinheiro bom que não passou por grandes momentos de tensão, né? De problemas, enfim, né? E é uma coisa que eu vi na pandemia ali e eu só vi algumas pessoas pensando dessa forma depois que a gente começou a trocar ideia, mas é um momento ali com essa questão do funcionário que acabou de chegar, né? E você fala, pô, vou mandar essa pessoa embora, cara, não vai arrumar outro emprego, ninguém está contratando. Eu pensei nisso também, sabe? E aí quem comprou o carro e outro que tem o filho, eu falo, um momento eu olhei assim, eu falei, cara, eu tô com o sonho de todo mundo dentro de mim. É isso aí. Não cabe. As pessoas acreditam em você, né? Elas estão ali porque elas compraram, você contratou, você tem que vender para contratar ela, né? E aí você olha e você fala, tá, mas assim, ó, não adianta, porque se ela que faz o back-office parar e for vender, a gente ainda não resolve. Se todo mundo virar vendedor hoje, a gente não resolve. É isso aí. E aí você tem que ir para uma contenção, que é uma coisa que, na minha cabeça, eu nunca abri a empresa para mandar ninguém embora. E você começa a mexer tudo aquilo... E aí chega esse ponto, né, que você fala, cara, tem o sonho de todo mundo ali batendo, você tem que tomar atitude, você podia ter feito coisas que você não fez. Acho que cada dinheirinho que você gastou numa coisa, fala, podia ter feito uma fachada mais simples e teria mais dinheiro no cara. Você se culpa, né? De tudo, cara. Exatamente. Mas assim, são decisões e você nunca vai acertar tudo. E no fim das contas é uma baita experiência, né? Eu acho que hoje eu sou um ser humano melhor, uma pessoa melhor, sou mais experiente, sou mais cauteloso, né? Mudei muita coisa, né? Por conta disso também. Então teve uma parte boa, né? Eu hoje vejo, né, olhando para trás, assim, eu vejo, poxa, que legal, né? Senão você não tem história para contar também, né? Então, qual que foi esse momento, assim, que virou a chave? Você falou assim, cara, agora eu vou mudar a minha alimentação, né? Essa é uma história engraçada. Eu tava atendendo na loja e começou a voltar o movimento, isso já foi ali finalzinho de 2021, né? Tinha algumas pessoas, mas assim, 25% do movimento que a gente tinha antes. Ainda era irrisório, né? Mas a gente já tinha mandado bastante gente embora, já tinha desmontado algumas lojas, tinha vendido 2 e desmontei 2, então já estava um pouco mais leve. Começou as pessoas transitar levemente. Lembra que abria e fechava, abria e fechava. Então, enfim, né? E aí, mas eu estava destruído psicologicamente, principalmente fisicamente, né? Mentalmente. Cansado, né? Cansado. Começa a pensar em tudo que você tem que fazer para você voltar a ter 10% do que você tinha de rotina antes. De rotina e tudo, né? Mas, por outro lado, eu tinha bastante tempo. Porque, assim, não tinha movimento. Então, pela primeira vez, eu tinha, assim, a manhã livre, tinha um pedaço da tarde livre, as pessoas não pediam iFood à tarde e tal, né? Mas era mais fim da noite e almoço, né? Então, eu comecei a ter bastante tempo livre, que era uma coisa que eu nem sabia o que fazer com tempo livre, né? Nunca tinha, né? Nunca tive até então, né? E aí, um motoboy antigo, que é um dos primeiros que começou comigo lá, passou lá e falou assim, pô, seu Luiz, você tá gordo, hein? E aí foi muito legal, porque é um ato assim, ele não falou com maldade, eu acho que ele falou uma percepção dele, né?
E eu cheguei em casa e falei, caramba, cara, realmente eu tô com... Subi na balança, tava com 100 quilos, né? Nunca tive isso na minha vida, nunca tinha me descuidado dessa forma. E mentalmente mal, psicologicamente mal, sem ver meus amigos, sem coragem de ligar para as pessoas, né? Porque quando você quebrou, né? Você não sabe nem como... Quem é teu amigo, quem não é, né? Enfim, no final eu descobri que eu tenho 2 amigos, né? Eu achei que eu tinha 50. Isso aí tem muito, né? No final eu descobri que eu tenho 2 amigos, né? E não 50. E aí nesse dia eu falei, não, chega, agora eu tenho tempo, eu vou estudar, eu vou me recondicionar, eu vou me refundar. Então a partir daquele dia, daquele momento, eu comecei... Pensei, pô, fiz muitas coisas legais, mas olha só, eu botei numa empresa. O que eu botei na empresa pode ir embora, pode falir. Agora, se eu usar o meu conhecimento e aplicar na minha vida pessoal, na minha vida, no meu controle mental, na minha vida espiritual, isso não vai se perder. Isso é um conhecimento que eu vou colocar para mim e que eu posso me fortalecer e quem sabe um dia eu posso passar isso para frente, né? Então esse foi o meu insight. Eu vou usar tudo que eu fiz para ter sucesso na TAT, ter sucesso nos meus negócios, ter sucesso nas minhas mentorias, né? Todas as minhas mentorias, graças a Deus, todas eu tive resultado. Os clientes tiveram um aumento de vendas, né? Então, até pelos mentores que eu tive por toda a minha vida, né? Então, agora, eu não estava olhando para mim, né? Eu não estava fazendo, eu não estava usando essas técnicas na minha vida pessoal, né? E aí começou, né? Eu procurei, né, um profissional que é o Otávio, meu personal, que eu tô com ele há 4 anos, né? Falei, olha, eu tenho a minha mente blindada, mas o meu corpo não está compatível com a minha disciplina, a minha visão de mundo, a minha dedicação. Então, o que você me falar, ele foi campeão sul-americano de fisiculturismo, campeão brasileiro de fisiculturismo. No primeiro dia que eu encontrei ele, eu falei, o que você me falar para fazer, eu vou executar. Eu quero mudar de vida. E aí a gente começou um trabalho e tal de 4 anos aí, bem legal, né? Na parte física, né? Acho que é o primeiro pilar, né? Eu acho que é o físico, né? Porque aí você ajusta a alimentação, você ajusta o sono, né? Então, acho que não dá para você começar pensar em outras coisas se a tua parte física não tá boa. É como um carro, né? Você tá arrumando ali a parte básica do carro, depois vem os acessórios, né? E de brinde vem à disposição. Exato, exato. Porque você tem que aguentar, não é uma rotina fácil, né? Muitas vezes o pessoal valoriza muito só o trabalho físico, o esforço físico. Mas quando você tem o primeiro momento assim de uma reunião muito... Quando você começa, né, na parte de empreender, que aí você tem o desgaste. Eu vi muito isso na pandemia, porque eu ficava, às vezes, o dia inteiro, eu falava, cara, eu não fiz nada. Não saí da frente do computador, não produzi nada. Mas, cara, era tanto que você pensa. Chega no final do dia, você está, tipo, esgotado. Exato. Aí você fala, as pessoas, mas você nem está trabalhando. Cara, mas a cabeça, acho que é o maior sugador de energia que a gente tem. E o cérebro realmente é, né? Com certeza, com certeza. E aí você começou a se cuidar. O Otávio... Acho que é ele que treinava na Speed? Lá Isso, ele mesmo. Eu conheço ele. Mesmo, cara, que legal. Empenhadaço. Isso, ele mesmo. Eu treinava com o Zé lá na época que ele estava preparando para competir, não sei. O sul-americano, Não, ele ganhou tudo. É um cara assim, ele tem uma mente blindada. Ele me ajudou muito, assim, né? Como eu falei, aquela questão de você estar perto dos mestres, né? Das pessoas que são muito boas. Nossa. Eu usei a mesma estratégia, né? Eu falei, não, eu quero estar do lado de um campeão. Um cara que é campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão paranaense. E qual é a mentalidade dele? É disciplina total, é um cara que não falha, é um cara que é comprometido com um protocolo, né? Sim. Então isso ele me ensinou muito, aprendi muito com ele, né? E estou com ele até hoje, né? E a gente está fazendo um trabalho assim fantástico, assim de disciplina, de alimentação. Ele me ensinou muita coisa, mesma estratégia de achar uma pessoa, né? Que tem já um caminho, já tem uma vitória, né? No caminho. Então esse foi o primeiro pilar, né? E aí, como eu tinha o tempo livre, né, aí eu comecei a montar um mind map, montei um mapa mental e fui colocando todos os pontos que eu precisava melhorar e todos os pontos que eu queria aprimorar. Então, tudo que vocês imaginarem de testes de autoconhecimento eu fiz, né? Desde o teste de Jung, o teste dos arquétipos, né? Peraí, quem eu sou, que tipo de atividades eu tenho. Eu vou respeitar a minha personalidade para me refundar agora, né? Bom, eu percebi que a minha personalidade
precisa de liberdade, percebi que a minha personalidade precisa estar sempre em movimento, né? Então eu já fui para 60 países, né? Então isso é uma coisa que não tem como eu tirar do meu dia a dia, né? Então fui fazendo os testes de Jung, os arquétipos, as leis herméticas, enfim, né? E fui fazendo um trabalho de autoconhecimento, entendendo quais são as bases para eu ser feliz de verdade e para eu ter paz de espírito, né? E não necessariamente é só trabalhar, né? Sim. Então isso foi bem legal, assim, foi uma coisa que se você não tem tempo, você nunca vai parar para fazer isso, né? Então naquele momento eu tinha tempo e com essas bases eu fui aprendendo e fui me refundando e fui melhorando 100% a minha alimentação. Práticas de meditação me ajudam muito, assim, muito. Eu faço vários tipos diferentes de meditação, né? Meditação para dissipar a raiva, meditação para melhorar a concentração, né? Então esse ponto foi me ajudando muito, né? Meu estresse foi embora, não tomo nenhum tipo de remédio, né? Não tomo a não ser suplementação, né? Então é o empresário moderno, né? Porque a gente está acostumado com os empresários da época dos nossos pais, que é aquele que o Luiz de antes, né? Que é aquele que trabalha e só faz isso. E só faz isso. E só faz isso. E hoje a gente vê muito isso. A partir do momento que você consegue ter esse autoconhecimento, você não precisa de remédios, porque você está bem mentalmente, pessoal, né, com o teu pessoal, e se torna um empresário melhor ainda. Com certeza. Então, realmente é um empresário moderno. Hoje as minhas lojas são mais eficientes, a margem de lucro é melhor. Como eu digo assim, né, eu acho que o líder, né, tá lá, né, eu procuro sempre estar na operação, né. Tem bastante gente que fala, não, o empresário tem que sair da operação, né. Eu concordo em partes, né. Ele pode sair depois de uns 5, 6 anos, né. Mas até montar um time, o teu time corre no teu ritmo, né? Se o líder for rápido, se você for comprometido, se você manter os seus horários, se você é o que mais trabalha, se você é o que mais dá exemplo, você vai ter um time. E hoje eu tenho o maior orgulho do mundo do meu time. Hoje a gente tem 20 pessoas, mas o time é fantástico, assim, sabe? Um timaço. Então essa liderança, né, vai também para os negócios, né? Mas também eu comecei também a compartilhar isso no meu Instagram, né? Então, uma coisa que eu não usava direito, mostrava lá a viagem, alguma coisa assim. Quando viajava, postava alguma coisa, mas não era uma coisa que eu usava com muita frequência, né? Então, essa transformação, né, física, mental, espiritual, de autoconhecimento, como você falou, né? De ter mais experiências, né? Então fiz vários cursos, fiz curso de neurociência do Wesley Delanogari, lá fiz as 80 aulas, fiz o curso de banheira de gelo, imersão de gelo com o holandês que veio para o Brasil. Então comecei a fazer vários cursos de experiência, foi um curso de respiração e banheira de gelo, né? Que é sensacional, assim, não sei se vocês já fizeram, mas para relaxamento, assim, uma coisa incrível. Eu adoro banheiro de gelo. É fantástico, fantástico. Você explica para as pessoas falam assim, perturbado. Mas quem faz a primeira vez é incrível, né? É um negócio assim fantástico. Então é um conjunto da experiência com o princípio que aquilo te traz, né? Perfeito. Com o entendimento que você vai ter sobre determinadas situações, porque que nem o que você falou, tudo que você foi buscar depois, me corrija se eu estou na mesma página, mas eu vi que durante a pandemia, cara, eu acumulei muita coisa. E aí depois eu fui buscando, né? Porque é natural. Primeira coisa, você chega para alguém e fala, cara, estou estressado, estou sem dormir, estou não sei o quê. Toma remédio. Toma não sei o quê. Se você tem um pingo de entendimento, você fala assim, e se você está batalhando por você ali, você fala, cara, isso aqui vai me deixar apático, eu vou passar o tempo. Tudo bem, eu não fico triste, mas eu também não fico feliz. Exato. E não é para isso que a gente nasceu. Exatamente. Pelo menos eu nunca vi eu nessa situação. Eu entendo que tem pessoas que precisam, né? Claro. E pode ter casos, mas eu tenho, por exemplo, um grande amigo meu que teve um diagnóstico errado. Ele foi diagnosticado com bipolaridade e 8 anos depois, um outro médico, não, esse diagnóstico não está certo. Ele tomou 8 anos de um remédio errado. Isso, né, acaba mexendo com o emocional da pessoa, as decisões que ele tomou nesse período não foram boas. Então, se você tem uma vida saudável, se você come bem, se você acorda cedo, se você dorme bem, né, dorme 8 horas, né,
tem toda a recomposição cerebral, né? Enfim, eu nunca dormia 8 horas. No primeiro Luiz lá, né? Como você falou, né? Eu dormia 6 horas, 7 horas, 5 horas, né? Ansioso, acordava à noite. Pô, será que alguém vai faltar? Será que o negócio cresceu também? Mas tinha muito... preocupação. Nossa, olha... Tá funcionando, mas está funcionando com você aqui, né? Exato, equilibrando tudo. Exato. Né? E era um funcionário que engravidou a outra da outra loja. Eram coisas assim inacreditáveis que aconteciam, parece novela, assim, né? Sim. E você estava sempre tenso, sempre... Hoje eu consigo, nessa questão da liderança, mas também quando eu não vou, eu tenho a consciência de que eles vão seguir meu exemplo. Eles vão fazer o que tem que ser feito. Eles vão manter a concentração, a disciplina. Eu tenho certeza que ninguém vai faltar, porque eles são comprometidos, como eu sou comprometido com eles, o que eu combino com eles está tudo certo. Então, uma operação mais enxuta, que tem uma margem de lucro maior e que me dá mais possibilidade de fazer outros projetos. Eu acho que essa é uma tendência para os empresários pós-pandemia, sabe? Hoje você dá treinamento ainda para eles, assim, semanalmente? Sim, sim. O grande diferencial dos meus garçons lá, do meu pessoal de atendimento, é que, primeiro, eu dei treinamento de vendas. Então, a gente criou um treinamento de vendas específico para garçons. Eu acho que isso padrão, também... acho que eu nunca vi. Eu não sei se vocês já viram, mas eu também nunca vi. Então, a gente criou um treinamento que tem 7 passos para você conquistar o cliente e vender para ele, né? Entender a necessidade, oferecer o que ele precisa, estar sempre arrumado, falar as palavras certas. Então eu criei um treinamento de vendas para garçom, que acho que era uma coisa que não tinha. Então isso como ali, principalmente na 24 horas, não para de passar gente, então a abordagem educadamente dos clientes e tentar buscar necessidade, tentar oferecer a melhor solução, porque eu tenho desde o produto mais barato até um produto mais premium. Então um dos passos é identificar o cliente, né? Se ele está em família, ele precisa, né? Ele quer um produto para compartilhar, ou esse cara talvez está com pressa, tem um produto mais rápido. Está no intervalo, está precisando almoçar. Exato. Então a gente criou um cardápio que atende amplo, que atende vários públicos, e treinou o nosso time para direcionar as coisas certas para o cliente certo. Legal. Então isso continua nos trazendo um diferencial muito grande, né? E esses tipos de treinamento com vendedores eu também dou mentorias, enfim, né? Também atendo clientes externos, né? Quando o pessoal me chama, já atendi startup, já atendi pessoal de câmera de segurança, até de produto feminino, assim, né? Então, é entender necessidade, venda e treinar o vendedor para ser eficiente, né? Então, acho que esse é um grande diferencial nosso lá, né? Dos garçons terem isso. Outra coisa é que eles também ficam com a gorjeta, né? Então, a gorjeta fica com os garçons. Então, não passa pela loja. A gorjeta, se quiser dar uma gorjeta, é para o garçom. Então, o garçom ganha muito bem, ele está motivado, né? Então, acho que esse é outro ponto que a gente fez que funciona muito bem também, né? Que acontece muito fora, né? Os tips, assim. Você vê que os brasileiros vão para lá para ser garçons e acabam ganhando mais do que o salário. Exatamente. Porque lá é costume, né? Então, isso funciona. É aquilo, assim, as coisas elas têm que ter lógica e elas têm que ser justo, é um conceito muito, né, muito complexo, mas elas têm que encaixar de uma forma que todo mundo saia contente. E acho que o princípio que você tem, dá para ver que pelos teus valores, também é contratar gente que acredite na mesma coisa. Sim, porque, exatamente. Não sei, eu na minha vida, depois que eu abri um CNPJ, o pior erro que eu já cometi é contratar alguém que não tem os mesmos valores. Exatamente. E tentar ensinar uma técnica, um processo. Ela não quer. Não ela quer. Ela até faz porque ela precisa do emprego, mas você saiu de perto, ela não vai seguir o estilo de vida dela, né? Exato. Isso, como eu falei lá no início, né? Isso eu aprendi lá na TAM. Que eles também, né, pegavam pessoas de boa índole, que queriam crescer, geralmente pessoas assim que já têm filho, que têm família, que precisa sustentar a mãe, a irmã, o pai, né, enfim. Que não pode brincar. Que não pode brincar. Ó, você está comprometido, você não vai faltar, você vai vir aqui todo dia, você vai se apresentar, você vai poder ficar até mais tarde, quando puder, claro, remunerado, hora extra e tudo. Você vai vestir a camisa, a parte técnica a gente vai te ensinar, né? Mas se você não tiver essa força de vontade, essa gana, essa vontade de aprender, esse é o talento da contratação, né? Se você contrata um cara que demora para chegar,
que faz fofoca com o outro e fala mal e contamina o ambiente. Esse cara, quando chega na nossa equipe, o cara começa a reclamar e tal, ali não tem reclamação, ali tem alguma coisa, deixa que eu faço. Essa é a cultura da empresa, porque eu faço isso. Quando eu tô lá, ninguém tirou, eu vou lá e tiro. Ah, não pegou lá, eu vou lá e tiro. Então eles ficam até com vergonha se eles vão lá e fazem antes de eu chegar. Então, exemplo, porque você tem uma cultura. Agora, se você não põe uma cultura, se você não é um líder que coloca alguns, como você falou, os conceitos, né, que a gente tem, os nossos pais nos trouxeram, nossas experiências nos trouxeram, você vai criar uma cultura lá de que não é meu também. Eu também não vou pegar, eu também não vou fazer. Eu também. Então, não é da minha área, da minha obrigação. Exatamente. Não sou pago para isso. Não sou pago para isso. Né? E se você tem um time não sou pago, por isso que a gente é eficiente, porque a gente tem 20, mas a gente quer ter 25. Né? Com 20 a gente trabalha por 25, porque todo mundo veste a camisa. Né? Se você tem 25 desses caras que isso não é minha, eu só faço aqui. Se tiver um copo para pegar ali, eu não pego, porque é da outra área. Bom, aí você vai ter que. E, cara, isso é um lance, isso é um tabu, né? Que tá vindo cada vez maior. Tipo, trabalha como se a empresa fosse sua, mas a empresa nunca vai ser sua. A gente tem uma galera discursando contra isso, né? Mas o que eu vejo de todo mundo que a gente recebe aqui no podcast e das pessoas que são bem-sucedidas é que, assim, cara, acredite no que quiser. Se todo mundo se importar e os valores das pessoas estiverem alinhados com o da empresa, você vai ter um oásis, cara. Lá fora tá todo mundo morrendo, tudo passando mal, tudo degringolando e nada é bom. Mas aqui dentro a gente está blindado. Exatamente. Aqui dentro, assim, pode acabar o mundo ali fora da portinha para dentro. Né? Isso aqui é do jeito que a gente cria para ser. Porque não adianta, se todo mundo fosse dono, sobra para ser colaborador. Não vai ter nada acontecendo. Exatamente. Nada vai para frente. Mas o dono tem mais trabalho. Acho que a pandemia mostrou que assim, as preocupações estão em escalas extremamente diferentes, mas todos temos. Todos. Do porteiro de não conseguir levar comida para casa, de não conseguir trabalhar e ter que mudar de área, do empresário de ter tudo aquilo dentro da cabeça, com a família, com a preocupação do pai idoso, da mãe, não sei o que, aquele conjunto. Todo mundo tinha uma preocupação. Cada uma no seu nível. É isso aí. Eu escutei, e acho que você deve ter escutado, algumas pessoas viraram e falaram, nossa, cara, que bom que eu não estou na tua pele. Com certeza. Daí, nessa hora ninguém queria ser o dono, né? Exatamente. Nessa hora que a batata quente parou no seu. E por isso que eu falei lá, né, de que hoje eu sou grato, né, por tudo que eu passei. Porque a batata quente parou no meu colo. E, assim, vários funcionários. O meu maior orgulho de tudo que a gente falou eu mandei 37 pessoas embora. Com o coração partido. Quantos me acionaram na justiça? 0. Olha só. Esse foi minha vitória. Porque vários deles eu falei, olha só, você está vendo que eu estou todo dia aqui, das 10 da manhã às 2 da manhã, eu tenho que te pagar tal, eu não tenho esse dinheiro. Mas até segunda-feira que vem eu consigo. Você consegue esperar? Já passou do prazo. Não, eu espero. Bom, segunda-feira que vem estava lá, palavra. Então, eu fui ajustando e negociando com eles. Então, na verdade, como você falou, na cultura que a gente tinha, né, alguns voltaram depois, né, todos têm porta aberta. Né? Luiz, esse foi o momento que realmente a chapa esquentou. E aí foi, acho que para muito trabalhador foi o momento de, peraí, o empresário não tem grana, eu posso bater na porta do governo agora. Semana que vem eu não como com nada deles. Exatamente. No final, o governo pode me ajudar, mas pode ser que eu morra de fome antes. Exatamente. Então foi um momento que eu vi também muita gente entendendo, olhando e falando assim, cara, peraí, eu vou te ajudar, eu estou entendendo. Exato. Porque na hora que ficou sinistro, era o empresário e o trabalhador. Porque eu vi também na minha região, né, não vou citar o nome do estabelecimento, mas, por exemplo, teve um estabelecimento próximo da minha região que eu vi que o cara é um covarde. Que acabou a pandemia, ele parou de pagar o aluguel. Não, estou procurando empréstimo. 1, 2, 3, 4 meses. Parou de pagar o salário de todo o time do cara. Ele tinha umas 30 pessoas ali. E quando ele pegou um empréstimo milionário, ele fugiu. Não pagou ninguém. E a loja está fechada até hoje. Então você vê que é um covarde que não enfrentou o que tem que enfrentar, que não arcou com as suas consequências e com o que ele tinha que resolver, né? Não vestiu a camisa e não foi para frente de batalha para buscar.
não vai evoluir, não vai, vai trazer um karma absurdamente negativo. As pessoas não vai dormir direito, porque você não sabe se alguém está procurando, né? E você deixou 30 famílias, mais o inquilino, mais os condôminos do prédio que pagava condomínio, todos eles sem arcar com o pagamento. É melhor você fazer de uma forma parcelada, ajustar e se comprometer com o que você tem que fazer, do que fugir, né? Então a gente viu de tudo, assim, sabe? E é muito triste para essas 30 funcionários que trabalharam, que merecem, né? E o que eles vão pensar dos próximos patrões, né? Exato. Porque eles também, isso causa também o karma pro cara, mas aquelas pessoas vão ficar... Cara, será que ela vai pisar na bola comigo também? Exato. Será que ela vai me largar na mão? Exato. Porque toda vez que eu olho para um empresário, para alguém que fala do seu time, que pensa no seu time, eu falo, cara, aí tá uma pessoa que não é egoísta. Porque não tem como você fazer uma empresa prosperar sendo uma pessoa egocêntrica, egoísta. Esse foi o caso. O cara tava muito maquiado, ou sei lá que trauma que o cara pode ter passado também nisso tudo, que ele falou assim, olha um canudinho para eu pegar ar. Vou lá, é meu, acabou, e os outros que se explodam. Exatamente. Mas em geral, cara, tá afundando, estamos afundando junto. Exatamente. Não dá para você pensar no seu só, né? E a vida tem, né? Eu nem sei quem é a pessoa, né? Mas tem mais 20, 30, 40 anos de vida e vai ficar fugindo, não vai poder mais pisar na cidade. Sim. Cara, é assim, né? Mas são escolhas, né? Sim. Aí faz parte, quando você tem problemas, ou você encara de frente, você mergulha naquilo e faz o que tem que ser feito, ou você foge, né? Só que aquilo é um ciclo, né? Vai acontecer de novo e o cara vai fugir de novo se ele não enfrentar, né? E volta novamente, né? Então, são características, faz parte, né? Luiz, deixa eu te perguntar. O que é o Kodawari? Então, nesse meu processo de autoconhecimento, né, e de melhoria física, mental, espiritual, meu pai mora numa chácara, que é aqui em Araucária, 40 minutos daqui. Então eu visitava ele e, por exemplo, às vezes tinha que passar 2 dias lá com ele, né, ele mora sozinho lá. Eu falei, poxa pai, não tem como eu não vir aqui e não treinar. Então, construí uma academia lá. Então tem uma academia bem bonita, teto de vidro lá. Bom, quero receber meus amigos. A gente fez uma cozinha lá no meio do mato e tal. E a coisa foi aumentando. Então a gente já fez a banheira de gelo, sauna, tem um deck de yoga no meio das árvores que eu vi lá em Tulum, bem legal, 6 metros de altura. Boa. Então você consegue fazer o yoga vendo assim a paisagem, né, o pôr do sol. E atrás é totalmente arborizado, assim, então ficou muito legal. Lá a gente tem cachoeira também, então um lugar mágico. A gente fez um passeio agora, um caminho de passeio que vai dar ali uns 2.000 metros também para fazer corrida e caminhada no meio do mato, assim, bem legal. E estamos em obras ainda, né? Então a minha ideia agora, né, assim, de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, eu acho que o que eu não tinha antes, né, da pandemia, o Luiz lá dos 60 funcionários que não fazia nada, só trabalhava e cometia excessos de álcool, cometia excesso de outras coisas. Hoje eu não bebo mais e tudo. Eu não tinha um propósito, né? Eu acho que você não ter um propósito na vida, você não querer passar para frente alguma coisa, e nem pensando no financeiro, é mais realmente para passar o teu conhecimento para frente, passar as tuas experiências, um legado. Isso te traz uma falta enorme, assim, e isso acaba te trazendo vícios, te acaba trazendo compulsões e outras coisas, né? Então, eu vejo que isso é um propósito de vida, né? Que depois da minha estruturação, eu acho que eu consegui ter um controle financeiro, controle mental, um autoconhecimento, né? E a ideia é fazer um day use lá na chácara, né? Que bacana. Nesse projeto Kodawari, eu vi alguma coisa em Tulum, no México. Também me inspirei num projeto que eu vi em Bali, na Indonésia. Né? Tive lá e vi lá com os meus próprios olhos, que funciona muito bem. E a ideia é que as pessoas passem um dia como se fosse um dia de um atleta da vida, um atleta saudável. Né? Então, chegar lá, fazer um exercício em jejum, tomar um café da manhã com o ovo da galinha, com alface plantado lá orgânico, né, com bastante proteína também. Possa fazer um exercício, né, também, né, parte física.
E na parte da tarde fazer a parte mental e espiritual, né? O yoga, né? Tem um exercício que eu fiz um retiro em Garopaba, também bem legal, que você, né, revisita a sua vida, enfim, né? Então a ideia é que, e no final de tudo, a gente acabou de entregar agora um espaço de recovery, né? Então no final do dia seria a banheira de gelo. Céu, né? Eu já comprei as botas pneumáticas, que é sensacional. São 4 etapas de recovery, né? Então a ideia é o cara passar o dia e entregar ele para casa zerado, além de fazer o networking com as pessoas que estão ali com a mesma busca, né? Sim. Ou seja, melhoria física, disciplina, melhoria mental, espiritual. E eu acho que é o que mudou minha vida, que é hoje eu não tomo, como eu falei, não tomo remédio, não tenho ansiedade, durmo bem, acordo bem, estou feliz, as minhas relações estão saudáveis com os meus familiares, com os meus pais, com os meus funcionários. Tudo é baseado numa vida equilibrada, né? Não adianta você trabalhar demais, ou você ter muito ócio, ou você ter muito espiritual e você não ter equilíbrio na vida, né? Então é uma oportunidade das pessoas, né, passarem um dia com várias técnicas, em vários momentos. Eu penso assim, né? Às vezes você vai no médico, você fica 1 hora no médico, né? E não tem como ele te passar, né? Agora, quando você fica um dia com pessoas do mesmo nicho e com alguém que já passou pelo processo, né, te passando, acho que é uma experiência que vai para a vida, né? E esse network, ele é de valor, né? Porque quem está lá provavelmente já viveu o que tu viveu, o que eu vivi. Você está trocando com outras pessoas que já passaram, ou até passaram por coisas que você iria passar, mas vendo o que ele viveu, você olha e fala, se eu tomar essa decisão aqui, eu não passo naquele buraco, né? Exatamente. Então eu vejo assim que é um propósito, e até eu penso em fazer também o Day Use também para crianças de baixa renda da região também, ali de Araucária também, né? Inclusive já falei com a Secretaria de Araucária, eles amaram a ideia, amaram o pessoal de turismo lá, eles vão divulgar para a gente também. Claro. E também fazer essa conexão para levar as crianças, né? Porque eu digo que é uma questão de propósito, porque, por exemplo, eu nunca tive essa informação de alimentação saudável, que o ovo, por exemplo, traz saciedade, que você tem que comer o ovo todo dia, que te ajuda a comer menos, né? Enfim, então eu criei um cronograma com várias dicas durante o dia, né, que a gente vai passando de neurociência e tal, mas de uma forma leve, né? Você vai fazendo os exercícios. Então acho que isso também para as crianças, elas terem o exemplo, né? Isso. Porque essas crianças não têm, né? Elas não sabem, isso não está consolidado, isso está perdido, uma frase aqui, uma ali, talvez até os professores dessas redes públicas não consigam passar isso de uma forma estruturada, né? Lembrando agora o que você estava falando ali do diagnóstico que você falou que o teu amigo teve errado, é o que anda acontecendo muito hoje com as crianças. A criança ela tem hiperatividade ou ela tem bipolaridade. Mas você vai ver, a criança ela acorda tomando Nescau. Exato. Mas isso é falta de informação. Né? Ou ela está ali comendo um bolo. Gente, o tanto de açúcar que essa criança tem no corpo, obviamente que ela vai ser hiperativa. Aí ela vai no médico, o médico vai lá, dá o diagnóstico que ela é hiperativa. Claro, a criança ela vive de doce, vive de açúcar. Então isso acontece muito. E esse conhecimento é fundamental. Exato. Come o que quer, a hora que quer. Não tem controle. Eu vi hoje, até compartilhei com meus seguidores lá um estudo de que está relacionado o alto consumo de açúcar com depressão, né? Então é isso, depressão, ansiedade. Alzheimer. Você sabe que na pandemia, eu entrei na pandemia, eu estava fazendo uma dieta hipercalórica, então eu estava cheio de açúcar. E aí foi parte do que começou a dar um excesso de ansiedade, porque eu tinha falado, eu não conseguia nem bater a caloria, porque aí não tinha academia. Sim. Então assim, como que eu não estou batendo uma meta? Como que isso está acontecendo comigo? A meta é só eu comer. E aí juntou aquele açúcar, aquela coisa. Sei que assim, eu comecei a melhorar a hora que eu falei, então chega, não tem mais álcool, não tem mais açúcar nenhum. Em uma semana já não tinha mais vontade de comer açúcar, já estava com o sono mais endireitadinho ali, já estava com uma disposição um pouquinho melhor. Que eu lembro que foi assim, depois de uma semana disso, foi o lapso que eu falei, cara, tá tudo horrível. Eu falei, mas eu preciso levantar, porque a hora que as coisas abrirem, as pessoas vão procurar emprego de novo. Exato. E eu preciso estar lá para criar posto de trabalho. É isso aí. Eu falei, então, mas foi bem isso. E o pessoal falava assim, cara, mas você está estressado, come um doce. Eu falei, não, tudo bem, beleza, isso é um paliativo, isso aí dá para uma criança de 12 anos, ok, faz sentido.
Agora, para um adulto que todo dia está enfiando doce, aquele açúcar, aquela energia que você tem, que você não vai gastar, muito mais do que você precisa, exato. Para mim, vira um veneno. E quando você não aprende a controlar suas compulsões, né? Se você não aprende a controlar a tua compulsão em doce, você não aprende a gastar. A tua compulsão em gastar. Por mais que você ganhe 50, 100 mil por mês, se você não controlou a compulsão, você é rico pelo que você economiza, não pelo que você ganha. E é a mesma coisa, a alimentação ela vai para o financeiro, vai para o físico. Exatamente. Tudo, né? Então, esse controle, por exemplo, um dos exercícios que eu quero propor, né, no projeto, é uma meditação de controle de raiva, né, fantástica, que é do Osho. Então, quando você, principalmente para crianças, ou eu mesmo não tinha esse acesso a esse conhecimento. Sim. E você se deixa tomar pela raiva, e a raiva te leva a compulsão, te leva a gastos excessivos, te leva a excessos. Então, uma vida equilibrada, onde você não precisa viver pelos outros, né? Você não precisa se endividar. Peraí, você vai comprar um carro para os outros. Você sabe que você vai financiar o carro, você vai pagar 4 vezes o mesmo carro. Que você não precisa e que vai te levar do ponto A ao B. Escutando isso, você não precisa. Exato, né? exato. Por mais que é uma prova social, mas a verdadeira prova social é você estar bem com você mesmo. Sim. Você está saudável, você está produtivo, você está com o controle emocional em dia, com o seu controle mental em dia, com o seu espiritual em dia. Isso vai emanar pessoas para você com a mesma energia. E isso sim são relações construtivas que vão te levar para um outro nível. E não futilidades e aparências, né? Sim. Então, todos esses pontos, eu acho que são pontos que eu, em determinado momento da minha vida, eu errei, eu pisei nisso, eu fiz todos esses erros, eu fiz. Então, eu tenho propriedade para dizer que eu posso falar. Eu gastava tudo, eu bebia muito, eu comprei carro importado, eu fiz todos esses erros, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo, bom, ótimo, já tomei as decisões erradas, já aprendi, mas assim, será que, né, essa nova geração, poxa, se eles ouvirem um dia, passarem um dia conscientes, né, fora, porque a qualquer momento tudo que você está olhando é propaganda, é consumo. Então, isso vai trazer consequências que a pessoa só consegue abrir os olhos com 30, 35 anos, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está procurando também grandes parceiros, né? Até aqui, se alguém se identificar com o projeto, se identificar com o propósito, é um projeto totalmente colaborativo, não quero que seja um projeto, é meu. Não, se alguém chegar com uma boa ideia, com possibilidade de ampliar, totalmente aberto, né, a melhorar, a ajustar, né. E mais ou menos quando que você acha assim que vocês Olha, a gente está terminando as obras. A ideia é que em março as obras terminem e a gente comece a fazer uns eventos teste, né. A ideia é pegar algumas pessoas, até se vocês quiserem. Com certeza, eu já ia falar como que eu me candidato. Já quero um convite aí também pra gente sortear aqui para uns com certeza. Então, o pessoal da assessoria aqui também, que a ideia é que eles escolham também algumas pessoas legais, talvez vocês consigam indicar, para validar o processo. Assim, como não é uma coisa que tem é um propósito mesmo, não tem algo comercial, né? Claro, ela tem que se pagar, mas né? Então a gente quer realmente pessoas que tenham um propósito parecido, que vão lá com os olhos de colaborar, né? Poxa, dá para ajustar aqui, e a ideia depois disso é abrir para o público mesmo, né? Então tá próximo já. Isso é muito bom, fazer as pessoas se sentirem. Eu fui conhecer um Recovery esse ano. Legal. Nunca tinha feito, que é da bota, do furô, aquela coisa toda. Cara, e eu comentei com uma galera que eu jogo, né? Que tá todo mundo sempre. Qualquer pessoa que treina, que faz exercício, tá sempre dolorido, sempre machucado. Verdade. E aí eu comentei, e aí o meu professor foi lá também, depois o pessoal falando, o que é aquele negócio lá que você postou? Eu falei, cara, Recovery. Sensacional, lá, né? 1h30, botinha, choque, massagem, Isso. banho quente, banho frio, super tal. alta, né? Você volta outra. Aí o povo falou, sério que dá para regenerar desse jeito? Eu achei que eu tinha que parar de praticar. E quem faz, né? No seu caso que você já fez, né? Eu também já fiz algumas vezes. Você sai, parece que você tá novo. Leve. Né? Zero, né? Teve uma vez que esse curso que eu fiz lá com o holandês foi em Florianópolis. O curso terminou meia-noite, eu voltei dirigindo para Curitiba e
se precisar, eu ia até São Paulo. Porque é Legal. impressionante. E exatamente o que você falou. Todos esses equipamentos nós já temos lá na estrutura. Já tem a bota pneumática, já tem os choquinhos, já tem a banheira de gelo. Então isso já está tudo estruturado, né? Então para seguir a sauna também, né? A gente vai colocar sauna, banho quente, banho frio, né? Então tá bem legal. Depois... Uma dica para quem quer empreender, ó, que eu aprendi. Da porrada não é só você aguentar a pressão, é você saber aliviar a pressão para continuar aguentando quando ela continuar vindo. É verdade. Então essas coisas, espaços como o que você está criando e ferramentas e metodologias como essas que você já passou, e isso eu acho que é uma grande sacada, né? O empresário, o profissional veio, o profissional máquina ali, que veio dos anos 70, ali, depois que começou realmente, né, a indústria vir com peso, que você tinha que ser uma máquina para você ter o teu espaço, ele não ser roubado. A gente ainda tem exemplares, a gente ainda tem pessoas assim, e elas, claro, elas precisam estar ali, mas a gente aprendeu, principalmente depois da tecnologia, que tem muita coisa que muda, muita coisa que pode se ajustar. E tão importante quanto você aguentar esses baques, essas pressões, é você ter uma rotina que deixa aquilo ali esvaziar para que você consiga continuar se dedicando. Porque senão você explode. Exato. Aí tua família vai sentir falta, seus funcionários vão sentir falta, o teu cachorro vai sentir falta, todo mundo. Uma hora o corpo não aguenta. Se a tua energia não está em equilíbrio, você vai perder performance em tudo que você faz, né? E por mais que você ache que, mas eu tô lá, mas não tá o que precisava. Não tá com a tua família, não tá com os teus funcionários, não tá com a próxima geração. Exato. Você tá ali meia boca. E é tudo interligado, né? A alimentação, do mental, do exercício, é um tripé que se você come mal, você vai dormir mal, você não vai praticar exercício, vai ter fadiga, e se você não se recupera bem também, se você também não tá com a parte espiritual resolvida, também você... né? Qualquer coisa te balança. Qualquer coisa te balança, você perde a fé, você perde o espírito de guerra, de luta, né? Porque querendo ou não, o empresário ele tem que ter uma fé inabalável. Você tem que ter a visão de negócio, e dentro daquela visão de negócio você tem um time por trás de você e todo mundo tem que estar seguindo. Você sozinho não vai fazer nada, né? E isso é muito da fé, isso é muito da parte espiritual, né? Você também, quando você sabe que você está com as bases certas, né? A tua fé aumenta ainda mais, né? Então isso te ajuda em todos os pilares da vida, né? E como eu falei, acho que o mais importante que eu vejo assim é poder compartilhar um pouco disso com criança, sabe? Com alguém que está ali com 13, 14, 15 anos, né? Treinar desde pequeno. Já desde pequeno, porque lógico. Hoje, vamos ser sinceros, eu também, né, uso bastante rede social e tal. Você vê que os exemplos de hoje é o MC, é a dancinha, E, poxa, será que você consegue puxar essas pessoas para dar um exemplo positivo, né? Para que elas se transformem numa pessoa diferente disso, né? Porque senão você vai levando as nossas crianças para um lado até elas saírem dessa ilusão, caírem na realidade e entenderem o que realmente funciona, vai demorar, né? E elas não têm acesso a quem quebra, né? Exato. Porque você admira o atleta, você admira o cantor, mas a criança, ela não sabe quantos quebram no meio do caminho. Exato. E não é financeiramente, é quebra como pessoa, né? Que a pessoa, a hora que ela olha, cadê tudo? O que aconteceu? Então, eu acho que eu concordo, cara. A única coisa que eu consigo fazer sozinho é acreditar. Ninguém pode estar acreditando, mas eu tô. É isso aí. É a única coisa. O resto tem que trazer. E trazer isso para uma experiência de criança, que ela olha assim e fala, cara, eu tô numa realidade, mas isso aqui existe. Exato. Porque você, como um cara também fissurado por viajar, você sabe que a hora que você começa a olhar, fala, mas aqui não é que nem eu vi lá. Aí a cabeça começa a fazer assim, né? Isso é fundamental também, né? Isso eu estudei lá, todos os meus pontos lá, né? O meu arquétipo lá é do mago lá, né? Que é de viagem. É tudo interligado, né? E realmente, assim, né? Você vê que, por exemplo, países tipo Nepal, né? Eu fui para o Nepal lá. O conceito de felicidade no Nepal é outro. É você ficar 10 horas por dia meditando, sem precisar com o mínimo de comida, né? Então, eles adoram lá a fé deles
o conceito de felicidade é outro, né? O Sri Lanka lá é um reino budista, né? Tem uma parte capitalista e eu fui para o interior do Sri Lanka, fui conhecer os templos no interior do Sri Lanka. O conceito de felicidade deles é outro. Eles são os monges lá do Sri Lanka, eles querem se doar aos outros, né? Eles estão lá para receber pessoas para se doar aos outros. Então, enfim, né? Na Índia, enfim, explicar, né? Compartilhar Exato. É o que deixa felizes. Exato. A gente está né? A gente é quintal americano aqui, a gente segue muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Enfim, né? Boa parte da sociedade, né? Sim. Só que o capitalismo que eles propõem, a gente não tem o mesmo capitalismo, não tem a mesma eficiência, é difícil ter os sonhos não americanos. Tem a mesma liberdade. Não tem a mesma liberdade. Né? E a gente também não vem muita referência de outros lugares para cá. Né? Então, é importante, assim, né? Realmente, como você falou, eu aprendi muito, assim, Índia, né? A ver também. Você saber que existe outro jeito de pensar, exato. Né? Olhar com os próprios olhos, né? Japão, né? Estive no Japão também. Você vê o nível de organização, né, dos caras assim, nunca vi nada parecido, assim, o nível organizacional do metrô Shibuya lá, que é o maior do mundo, lá tem não sei quantos andares e tal, mas ninguém se perde, porque tudo tem uma linha rápida e uma linha para você caminhar normal e você vai seguindo lá. Segue. É impressionante. Então, é como você falou, essa experiência é para a pessoa ter uma experiência e ver pela primeira vez que existe uma forma diferente de viver. E né? que se aquilo fizer sentido para ela vai buscar o caminho em que algum vai momento abrir uma né? portinha lá. Né? E tanto não só para criança, né? Porque também para adulto que não teve esse conhecimento. Porque educação financeira, alimentação, esporte, todas essas técnicas de concentração, meditação, isso não existe, né? Não tem ele não vai ter na escola, ele não vai ter na faculdade. Deveria, mas não tem. Não tem na escola, não tem na faculdade. Então você, pelo menos falando por mim, assim, você vai começar a ter acesso a isso depois de 30 anos. Né? Depois de 30 anos, depois de uma certa liberdade financeira. Exato. Né? E se você consegue buscar isso, né? Né? Mas assim, facilitaria muito a vida de um jovem de 15, 16, 17, 20 anos, né? Se ele tivesse acesso a um pouco mais de conhecimento. A excursão da escola, talvez, em vez de ser para um museu, exato, pode ser para um lugar que ele vai encontrar a história dele, né? Perfeitamente. Legal. Essa é a ideia. Mas vamos ter que agora encerrar. Olha, o papo tá bom. corta você, porque senão a gente vai. Foi muito legal mesmo. Nossa, a gente sai daqui, tipo, com aula, né? A gente, meu Deus. Adorei conhecer um pouco mais sobre você, Luiz. Obrigada também, Obrigado. Por compartilhar toda a sua história. Eu tenho certeza que você está inspirando muitos novos empresários e empresários que estão passando, né, por, enfim, problemas. E vamos aos agradecimentos. Então, eu vou agradecer a Tuli, que está me vestindo hoje, a Ana, que fez a maquiagem, cabelo, o Guto, que é da GK Ideias, que faz nossos vídeos, nossas fotos. Outdoor Media, o Alisson Pontarola, muito obrigado pela parceria sempre. A Lugano, chocolates aqui do Shopping Cristal, que sempre está adoçando, né? Inclusive é um presente para você, Luiz. Obrigado. A Neo Personaliza está recebendo uma das primeiras canecas do Manda Quem Pode. Tem uma frase atrás, a gente espera que faça sentido para a tua vida, para você. E o Naime, que fez nosso catering. Nosso catering árabe. E Yasmin, obrigado como sempre, estava impecável. E Luiz, cara, obrigado mesmo. A gente espera colaborar com você, estar junto com você quando o teu propósito abrir as portas para o público. Parabéns por essa trajetória. Por favor. Será uma honra, né? Poxa, muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho, né? Como você falou, né, talvez alguém que está passando por isso, né, pode se inspirar, né? Acho que principalmente essa questão do propósito, né, pode inspirar as pessoas. E conto com vocês como apoiadores aí, como parceiros, colaboradores do projeto aí, que logo a gente bota em pé. Com certeza. E você sabe que o empreendedor geralmente ele é um cara uma mulher que é meio o primeiro da sua família, né? E a gente, quando a gente traz um convidado e a gente explora esses assuntos, a gente pensa muito nisso. Talvez a única pessoa que ele tem para trocar essa ideia, talvez seja você através das tuas falas aqui ou de um dos outros convidados.
Então, isso agrega muito. Obrigado. Verdade. Sigam nossas redes sociais aqui, manda quem pode. Segue o Luiz, aqui embaixo está na descrição também. Eu, Apolho, manda quem pode. E até a próxima. Se liga no próximo, hein?